Olá, turma do oitavo ano A, como estão? Tudo bem? Espero que sim, hein? Professor Cláudio, com saudade de vocês. É o seguinte, pessoal, dando continuidade à nossa apostila, lá no capítulo 3, trata sobre eletricidade e circuitos elétricos. Então, pode folhear e acompanhar aí que vocês terão uma aula eletrizante. Vamos lá. Bom, o que nós veremos aí? Definição de carga elétrica, tá? Os tipos de eletrização, circuito elétrico e os componentes desse circuito elétrico, tá ok? Vamos lá. Para começar no item 1, fala sobre a carga elétrica, né, dos átomos. Então, sabe-se que toda a matéria que conhecemos é formada por moléculas, a qual, por sua vez, é formada por átomos, tá bom? Os quais, de maneira simplificada, são compostos de três tipos de partículas elementares. Então, nós encontramos nos átomos os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aqui temos um desenho bem simplificado de um átomo, né? Então, o que nós encontramos no núcleo? Os prótons, tá bom? Os nêutrons, tá ok? E orbitando esse núcleo, os elétrons, orbitando numa eletrosfera. Tá ok? Outra coisa que é importante saber, grave isso aí, tá? Os prótons são partículas com cargas positivas. Prótons positivas. PP. Os elétrons possuem carga negativa. E os nêutrons possuem carga neutra, como o próprio nome já diz. Ok? Vamos seguir. O que é a eletrização aí? O átomo não pode perder prótons e nêutrons tão facilmente, por isso mudaria suas propriedades, tornando-a num novo elemento. Então, perdendo-se prótons e nêutrons, viraria outro elemento químico, tá ok? Quem que se movimenta sempre, tá? Já o elétron é uma partícula que está mais facilmente disponível para ser cedida ou recebida, tá bom? Sempre o elétron que se movimenta, tá ok? Dizemos que um corpo é negativo quando possui mais elétrons que prótons. Lembram-se que os elétrons são negativos? Se eu tenho mais elétrons, ele é um corpo negativo, tá ok? Da mesma forma, dizemos que um corpo está positivo quando possui mais prótons do que elétrons. Lembram-se que prótons são positivos. Então, se eu tenho mais, esse corpo é positivo. Já em um átomo neutro, o número de prótons e elétrons é o mesmo, tá ok? Prótons e elétrons com o mesmo número torna o corpo neutro, ok? E existe também o princípio da atração ou repulsão, tá bom? Cargas de natureza diferentes se atraem, positivo e negativo, negativo e positivo, se atraem. E partículas com cargas da mesma natureza se repelem. Negativo, negativo, positivo e positivo se repelem, ok? Primeiro tipo de eletrização aí, tá ok? Se dois corpos inicialmente neutros e constituídos de materiais diferentes forem atritados, tá bom? Então vai haver atrito. Pode gerar uma eletrização, ou seja, um corpo pode retirar elétrons do outro, tá vendo? Ó? Sempre os elétrons se movimentando. Se isso acontecer, esses dois corpos vão adquirir cargas elétricas de mesmo módulo e de sinais contrários. Então, o exemplo que está sendo nos dado aí. Pegaremos um pedaço de seda, um tecido, e um tubo de vidro. Eles estão inicialmente neutros, tá bom? Quando ocorre o atrito, a seda retira elétrons, tá bom? Então, dessa forma, a seda ficará negativa, né? E como foi retirado elétrons desse corpo de vidro, ele ficará positivo, tá ok? Então, ficará com quantidade maior de prótons, né? E aqui com a quantidade maior de elétrons, tá ok?
O canal da física tem esse exemplo com movimento, tá bom? Eu coloquei o endereço aqui, se quiserem visitar, tá bom? Outro tipo de eletrização é por indução, tá ok? Por indução, eu tenho que ter um corpo que vai ser meu indutor e um corpo que será induzido. Então vamos lá, pensamos aí. O corpo A, ele está com carga positiva, tá ok? E o corpo B está neutro. O neutro significa o quê? Mesmo número de prótons e elétrons, tá ok? Grava isso. Então, beleza. Por indução, não há contato, tá bom? Existe a separação, somente uma aproximação. A carga positiva atrai quem? A carga negativa. Tá vendo aqui, ó, já ficou para essa esfera, para esse hemisfério, tá bom? Enquanto que a carga positiva vai ser, como que eu posso dizer, repelida, tá bom? Vai ficar nesse canto, ó, tá bom? Nesse hemisfério, ok? Então tá bom. O que que ocorre agora aqui, ó? Esse símbolo significa aterramento, tá? Então eu tenho um fio condutor, tá bom? Um fio condutor de quem? Dos elétrons, tá ok? Aqui é a Terra, tá bom? Esse aterramento, como o nome diz, é na Terra, tá bom? Então, beleza. Eu tenho meus positivos tudo para cá, tá vendo aqui? Quem que vai ser atraído? A carga negativa, os elétrons vão subir. Então, a carga negativa vai subir e encontrar a carga positiva, tá ok? Essa carga positiva que se encontra desse lado será todo anulado, tá bom? Então, ok. Agora, uma etapa importante. Corto esse fio condutor, tá bom? Eu tenho que cortar agora esse fio condutor, beleza? E aí vamos seguir para cá. Eu tenho o corpo A da mesma forma que começou, tá bom? E o corpo B agora com excesso de elétrons, tá bom? Já que a carga positiva aqui foi anulada, tá ok? Tem o que agora, ao final? O corpo A, que não se modificou em nada, da mesma forma que começou, terminou. E o corpo B agora com carga negativa, ok? Aí a pergunta agora é o seguinte: e se o meu corpo A fosse negativo? Né? O que ocorreria? Ao final do processo, eu sei que o corpo A seria negativo, como iniciou, e o corpo B seria positivo. Pelo seguinte, se eu tenho a carga negativa aqui, quem que seria atraído aqui? O positivo. Quem que seria repelido? O negativo. Repelido para onde? Através do fio condutor para a Terra. Aí eu corto, né? Ele ficaria ao final positivo, ok? Então meu indutor ele pode ter carga positiva, meu induzido seria negativo, e também o meu indutor pode ter carga negativa, o meu induzido carga positiva. Tudo bem? Então está aqui no final do processo, obtivemos um corpo induzido carregado com carga elétrica de sinal contrário à do indutor. Já a carga elétrica do indutor nada sofreu durante todo o processo. O indutor nada sofreu, só serviu aqui para atrair, né, outro tipo de carga. Ok? Outro tipo de eletrização também agora é por contato. Como o próprio nome já diz, os dois corpos devem se tocar, tá ok? Precisamos de dois corpos também, né, que sejam condutores de eletricidade, ok? E pelo menos um dos corpos já esteja eletrizado. Então, o que acontece aqui, ó? Temos dois corpos condutores de eletricidade, em que um deles já se encontra eletrizado com cargas elétricas. No caso aqui, ó, ele está com carga positiva. Quando entra em contato com outro material de carga neutra, tá bom? Prótons e nêutrons com o mesmo número, né? O que ocorre? Aqui não está
em excesso de carga positiva, né, vai atrair a carga negativa daqui, ó, tá bom? Atraindo os elétrons daqui, que é a carga negativa, vai anulando essas cargas positivas, né? Vai chegar um determinado momento que toda carga positiva em excesso vai ficar, né, é, anulada. Ou seja, vai chegar num determinado momento, ou melhor, ao final, com a mesma carga e com a quantidade positiva, nesse caso aqui, dividida entre os dois corpos, ok? Então, se eu tinha uma carga aqui de 12 a mais, eu vou ter 6 e 6 ao final aqui, ó. Tá ok? Então, será dividido durante o processo. Sempre quem movimenta os elétrons foram os elétrons que se movimentaram do corpo neutro para o corpo A, tá? De carga positiva. Então, vamos lá. Se os corpos A e B forem idênticos, isto é, se eles tiverem a mesma forma e o mesmo volume, são suas cargas no final serão iguais, ok? Se os corpos forem não idênticos, o de maior volume armazena uma quantidade maior de cargas elétricas. Se o corpo A for o dobro do corpo B, ele terá o dobro de cargas, né, do corpo B. Ok? O contrário também é verdadeiro. Vamos lá. No item 2 fala sobre circuito elétrico. Né? O que é um circuito elétrico? A definição é o conjunto de elementos que possuem algumas funções variadas, os quais, com a passagem de uma corrente elétrica sobre eles, atuarão de modo a executar alguma função desejada. Por exemplo, o simples acender de uma lâmpada. Né? Eu preciso de alguns elementos para que ocorra esse processo. Né? Eu vou precisar de fios, condutores, eu vou precisar de um interruptor, de um bocal de lâmpada, tá? Entre outros elementos aí. O basicão seria isso. Tá? Então, quem são os componentes diversos de um circuito elétrico? Tá bom? Nós encontramos os resistores, os capacitores, os geradores e os indutores, ok? Nesta aula, nós só estamos conhecendo os componentes, os símbolos, tá ok? Lá no ensino médio, aí sim farão cálculos. Por enquanto, é só conhecimento, tá ok? Então vamos lá. O primeiro componente aí são os resistores, tá bom? Qual é a função dele no circuito elétrico? Transformar a energia elétrica em energia térmica ou luminosa, tá ok? Eu tenho esse exemplo aqui, é uma lâmpada incandescente, quase não se vê mais, né? Tá ok? Essa partezinha aqui, ó, tá bom? Acompanha o mouse, é um resistor. Então a energia elétrica sofre uma resistência aqui, tá bom? Então a energia elétrica transformará em energia luminosa essa parte que vai acender, né? E esse tipo de lâmpada aquecia, tá? Transformava também em energia térmica, ok? Para trocar essa lâmpada precisava de um pano quando ela queimava, ok? Porque ela aquecia demais, aquece demais, porque ela ainda existe, só que menos comum hoje. Bom, o símbolo dos resistores é a letra R, maiúscula ou minúscula, e representado num esquema elétrico, por exemplo, através dessa figura aqui, tá ok? Capacitores, tá? Por sua vez, também conhecidos pelo nome de condensadores, tá? Apresentam como função armazenamento de cargas elétricas. Vai armazenar carga, tá bom? É representado pela letra C, maiúscula ou minúscula. Veja a referência a seguir. O símbolo em um esquema elétrico seria dessa forma aqui. E aqui alguns capacitores, tá bom?
Quem gosta de desmontar aparelhos eletrônicos, né, já viu muito desses elementos aqui. Geradores são responsáveis dentro de um circuito elétrico por realizar a transformação de diversos tipos de energia em energia elétrica, tá bom? A energia que chega na nossa casa veio de um gerador movido pelas forças d'água na hidrelétrica, transforma energia mecânica em energia elétrica, ok? Então, ó, essas podem ser térmica, os geradores, né? Mecânica, né? Química, entre outras. Né? Então, esses tipos de energia, né? Que se transforma em energia elétrica, pode ser a térmica, a mecânica que eu falei, da hidrelétrica, química, entre outras. O exemplo aqui embaixo é uma pilha, tá bom? Na pilha ocorre uma reação química, né? Que vai transformar a energia química em energia elétrica, tá ok? Então está aqui como exemplo, acendendo a lampadinha aqui. Num esquema elétrico, um gerador teria esse símbolo aqui. Os indutores, tá? Possuem função armazenar a energia elétrica na forma de campos magnéticos, sendo normalmente construído como uma bobina feita de um fio condutor, que normalmente é de cobre, tá ok? É representado pela letra L, maiúscula ou minúscula. O símbolo é esse aqui no esquema elétrico, tá ok? E aqui alguns indutores, tá ok? Beleza. Corrente elétrica, tá bom? Em física, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas, tá ok? Se aplicarmos um campo elétrico na região das cargas, é possível observar que elas passam a ter um movimento ordenado, tá bom? Então, corrente elétrica, movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Tudo bem? Tensão elétrica ou diferença de potencial, tá bom? É o seguinte, como vimos anteriormente, para que tenhamos energia elétrica em nosso dia a dia, é necessário um gerador elétrico, cuja função é fornecer energia potencial elétrica às partículas portadoras de cargas. Essa energia fornecida é proveniente de outras formas de energia. Definimos um gerador elétrico como sendo um dispositivo em que ocorre a conversão de outras formas de energia em energia elétrica. Volta ao exemplo da pilha, tá ok? Diferença de potencial é a tensão elétrica. Então é o seguinte, existe aqui uma movimentação de corrente, né? Uma movimentação da corrente elétrica iluminando a lâmpadazinha aqui, tá bom? O sentido da corrente elétrica será do potencial maior para o potencial menor, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Peço desculpas aqui que minha figura, a setinha está ao contrário, né? Tá bom? Mas sempre então, inverte aí, tá ok? Positivo para o negativo, tudo bem? Positivo para o negativo, de maior carga para menor, tudo bem? Então, enquanto existirem essas diferenças de potencial, a pilha funciona. Então, resumidamente, podemos afirmar que, enquanto as reações químicas mantiverem a diferença de potencial entre os polos da bateria, haverá uma tensão elétrica no circuito. Tá? Aqui está certinho, né, nessa imagem, tá? Então a pilha, olha só, partícula eletrizada saindo da pilha, do polo positivo, atravessando o fio condutor, chegando ao bocal da lâmpada, iluminando, né? Partícula eletrizada voltando para a pilha, através do fio condutor, para o polo negativo.
ok? Aqui está bacaninha. Enquanto houver diferença de potencial, tá? Entre o positivo e o negativo, a pilha funciona. A partir do momento que iguala, a pilha acabou, tá? Acabou sua fonte de energia. Tudo bem? Bom, bons e maus condutores elétricos. Um material é dito bom condutor elétrico quando possui grande quantidade de portadores de carga elétrica com facilidade de movimentação. Os metais são bons condutores, tá? Assim como as soluções iônicas. Um material que não apresenta essa propriedade é chamado de bom isolante elétrico ou dielétrico. Como exemplo, temos o ar, o vidro, a borracha e os plásticos para os isolantes, né? Tá ok? Então eu tenho aqui, ó, os fios, né? O cobre é um bom condutor de eletricidade, sendo amplamente utilizado em fios elétricos. Então eu tenho um fio elétrico aqui, né? Onde eu tenho fios de cobre no seu interior, tá ok? Sendo coberto por quem? Pelo plástico aqui, ó, tá bom? O plástico é um bom isolante elétrico, né? Sendo utilizado como revestimento dos fios elétricos. Então, o revestimento é de plástico, tá ok? O pessoal que trabalha com elétrica normalmente usa fita isolante, né? O pessoal que trabalha em postes para trocar, né, algum material elétrico lá, usa luvas de borracha, que é um bom isolante elétrico, tá ok? Bom, pessoal, chegamos ao final e vou deixar alguns exercícios para serem feitos, tá ok? Pode pesquisar, pode olhar na teoria, tá bom? Façam. E depois a gente faz a correção, né? Quando voltarmos ou de alguma outra forma que a gente vai comunicar. Então, as páginas 57, 60, 63 e 64. Tá ok? Montem um grupo da sala, né, e podem incluir os professores. Meu telefone é 95963 2052. Tá ok? E aí a gente tira qualquer dúvida que surja. Ok? Um abraço a todos aí, viu? Abraço!